Olá a todos, bem-vindos ao quarto e último encontro sobre a história da música. No último encontro, vimos como Brahms foi apresentado ao mundo pelo Robert Schumann. Brahms era um homem discreto, reservado, até complexado, diria. E quem diria que justo ele iria se envolver numa polêmica extremamente acirrada? Em 1860, Brahms cometeu talvez o maior erro da carreira. Junto com o violinista Joseph Joachim, grande amigo e parceiro musical, e outros dois colegas, ele assinou um manifesto contra a escola neo-alemã e a escola da música do futuro. Dois representantes importantes dessa escola eram Franz Liszt e Richard Wagner. Por isso, mesmo sendo contrário a criações de polêmicas, ficou conhecido como reacionário e conservador por um longo tempo. Esse rótulo só foi retirado no século XX devido ao famoso ensaio Brahms, o Progressista, de Arnold Schoenberg, o pai do dodecafonismo. Ele tentou provar nesse ensaio, por volta de 1930 mais ou menos, que Brahms era inovador e até mesmo revolucionário. A verdade é que sim, Brahms era um romântico com um amor quase que visceral pela estrutura clássica. Mas também é verdade que seu gênio lhe permitiu construir catedrais sonoras que, se por um lado tinham raízes no passado, pelo outro direcionavam o olhar para o futuro. Além disso, Brahms permanece até hoje um dos românticos mais puros, mais genuínos. Escutem esse tema da segunda sonata para violino e piano, por exemplo. Mas quem eram os dois principais expoentes da música do futuro? Quem eram Franz Liszt e Richard Wagner? O primeiro, um pianista virtuoso que absorveu as melhores características de Chopin de um lado e de Paganini do outro. Ele fundiu essas características desses dois grandes em uma única personalidade. Seus concertos derretiam corações e empolgavam com um virtuosismo nunca escutado antes de um pianista. Só Paganini, com seu violino, tinha conseguido esse sucesso quase que obsessivo. Mas se Liszt direcionou seu trabalho mais para a música instrumental, Wagner tinha um projeto bem mais amplo e bem mais ambicioso. Inicialmente estabeleceu sua reputação como um compositor de trabalhos operísticos, como Der Fliegende Holländer e Tannhäuser, transformando assim as tradições românticas de Weber, de Meyerbeer, em um pensamento operístico de seu conceito de Gesamtkunstwerk, palavra alemã dificílima, que significa basicamente ópera de arte total. O conceito de ópera de arte total é um conceito em que o criador, compositor nesse caso, seja compositor da música, mas seja compositor também do texto, do libretto da ópera, que seja também responsável da encenação e que seja o regente da ópera. Uma coisa nunca vista antes, pois antes a ópera se baseava em libretistas especificamente trabalhando para isso, e o compositor simplesmente se ocupava da parte musical. Bom, essa ópera de arte total, esse conceito de ópera de arte total, permitiu a Wagner de atingir a síntese de todas as artes poéticas, visuais, musicais e dramáticas.
Wagner percebeu esse conceito mais plenamente na primeira parte do ciclo do Anel dos Nibelungos. Entretanto, seus pensamentos sobre a importância da música e drama mudaram novamente e ele reintroduziu algumas formas tradicionais da ópera em seu último estágio de trabalhos, incluindo Die Meistersinger von Nürnberg, por exemplo. Wagner foi também pioneiro em avanços da linguagem musical. Por exemplo, o cromatismo extremo, a rápida mudança dos centros tonais, que muito influenciou no desenvolvimento da música erudita europeia. Sua ópera Tristan e Isolde é algumas vezes descrita como um marco do início da música moderna. A influência de Wagner vai além da música, é também sentida na filosofia, literatura, artes visuais e teatro. Ele teve também sua própria casa de ópera, que existe até hoje, o Bayreuth Festspielhaus. Foi nessa casa que o Ring, o Anel, e Parsifal tiveram suas premières mundiais. Hoje, ainda tem um festival cujas óperas são encenadas no mesmo teatro que ele fundou, e o festival hoje é dirigido por seus descendentes. Foi também Wagner o primeiro que inventou o fosso da orquestra. Antes, a orquestra não estava no mesmo nível dos cantores. Por que inventou o fosso? Porque a instrumentação pesada da música de Wagner encobria os cantantes. Assim que colocar a orquestra no fosso fazia com que os equilíbrios sonoros fossem mais adequados para suas produções musicais. Enquanto a música de Wagner ganhava importância na Europa Central, na Itália, a ópera estava vivendo uma outra grande transformação, aquela para o verismo. O verismo é uma corrente literária italiana, mas que se manifesta também na ópera, a partir de 1890, mais ou menos, com a Cavalleria Rusticana, considerada a primeira ópera verista. Cavalleria Rusticana, ópera de Mascagni, Pietro Mascagni. É marcado pelo realismo, por vezes sórdido, violento, das descrições da vida cotidiana, especialmente das classes sociais mais baixas, rejeitando os temas históricos, míticos, grandiosos do romantismo. Aliás, exatamente o contrário do Wagner, né? Há quem considere que a ópera precursora do verismo foi a Carmen, de Georges Bizet, ópera francesa, mas que foi precursora desse movimento verista. Sempre na Itália, depois de 2 séculos de predominância operística, a música instrumental volta a ter uma certa importância. Isso se deve ao trabalho incansável e precioso de músicos como Martucci, Sgambati e, acima de todos, Ottorino Respighi, autor de poemas sinfônicos extraordinários como Os Pinheiros de Roma e As Fontes de Roma. Além disso, ele foi um dos responsáveis pela volta da música barroca italiana nos palcos, já que foi um apaixonado pesquisador e difusor dela. Assim, finalmente, depois de quase 200 anos, a música instrumental italiana volta a ser protagonista e, a partir daí, nunca mais deixará de marcar sua presença nos palcos do mundo todo. Vamos agora para a Rússia. As turbulências políticas não impediram o florescer de uma das mais ricas épocas de produção musical de toda a sua história. Prokofiev, Shostakovich são só alguns dos grandes nomes que não só deixaram para o mundo grandes criações artísticas, mas também foram uma voz importante contra os abusos das ditaduras. Embora cada um deles mereceria um amplo espaço, quero dedicar algumas palavras a Dmitri Shostakovich, pois, como Beethoven, ele também foi capaz de fazer grande música, mas que também denunciasse a situação que a sociedade de seu país estava atravessando. Shostakovich ganhou fama na União Soviética, mas logo começou a ter uma complexa e difícil relação com a burocracia stalinista. Sua música foi oficialmente denunciada 2 vezes, em 1936 e em 1948, e foi periodicamente banida. Não obstante, ele recebeu alguns prêmios e algumas condecorações. Apesar das controvérsias oficiais, seus trabalhos eram populares e muito bem recebidos pelo público.
Um outro grande russo emigrado nos Estados Unidos, Igor Stravinsky, também foi uma figura imensa da história da música. Sua carreira de compositor foi notável pela diversidade estilística. Inicialmente adquiriu uma fama internacional com 3 balés, encomendado pelo empresário Diaghilev: O Pássaro de Fogo, Petrushka e a famosa Sagração da Primavera. A Sagração, cuja estreia provocou um motim, transformou o modo de pensamento dos compositores posteriores acerca da estrutura rítmica e foi largamente responsável pela reputação duradoura de Stravinsky. Stravinsky como revolucionário musical. Podemos dizer que a Sagração foi um marco na história da música que depois da Sagração, um pouco como a presença de Beethoven, nada será igual. Após essa fase inicial russa, Stravinsky virou-se para o neoclassicismo na década de 1920. As obras desse período tendem a utilizar as formas musicais tradicionais, concerto grosso, fuga, sinfonia, aquelas das quais falamos lá atrás quando falamos do Barroco. Essas formas, Stravinsky as desenvolveu e as disfarçou com uma emoção intensa, sob uma aparência superficial de distanciamento ou austeridade. E muitas vezes ele prestou verdadeiros tributos à música de mestres anteriores, como Bach, Tchaikovsky. De alguma maneira, ele foi a contraposição aos compositores da chamada Segunda Escola de Viena. A Segunda Escola de Viena foi uma corrente formada por um grupo de compositores modernos, naturalmente na cidade de Viena, na Áustria, formada por Arnold Schoenberg e seus discípulos. Sua música é caracterizada pela atonalidade e pelo dodecafonismo. Seus principais membros, além de Schoenberg, foram Alban Berg, Anton Webern e outros. Ambos, Berg e Webern, já haviam produzido música abundante e talentosa numa linguagem absolutamente romântica, antiga, mas sentiram que ganharam uma nova direção e disciplina depois dos ensinamentos de Schoenberg. O impressionismo francês foi um dos movimentos mais importantes da história da música pós-romântica. Debussy e Ravel quebraram com as tradições que ainda eram difusas por Fauré, por exemplo. Mas se a Segunda Escola de Viena, Schoenberg, Berg, Webern, baseava suas regras compositivas numa nova gramática musical, quebrando completamente com a tradição, os impressionistas inovavam mantendo e aceitando a tonalidade e as regras pré-estabelecidas da tradição. O que vem se desgregando, isso sim, é a forma, a estrutura. As peças começam a se livrar das convenções clássico-românticas e, como nos quadros famosos de Monet ou de Van Gogh, as figuras começam a perder os contornos definidos, ganham assim movimento, ganham cor. Além de todas essas inovações, teve também um movimento extraordinário, dessa vez transversal, na Europa toda, para valorizar a música popular não como algo barato e de pouca importância, mas como elemento fundamental do DNA de um povo e de sua cultura. O trabalho de compositores como Dvorak, ainda no fim do romantismo, mais tarde de Bartók, de Kodály, de Janáček, de Falla, até Mahler, dele falaremos depois, é focalizado num esforço constante para tirar a música popular daquele canto esquecido por um certo snobismo de quem frequentava a música erudita. Especialmente Bartók, apaixonado pelas harmonias, pelos cantos de sua terra, passou meses e meses viajando pelos vilarejos distantes dos grandes centros e gravando a música desses povos. Até temos algumas gravações, alguns registros sonoros. Naturalmente se escuta muito pouco, muito mal, mas se vocês procuram no YouTube, por exemplo, tem algumas. E foram gravações feitas por Bartók nessas suas andanças pelos vilarejos daquela região entre a atual Romênia, Hungria. Tocarei para vocês agora, já que falamos de Bartók, algumas das danças romenas de sua composição.
E chegamos a Gustav Mahler. Atualmente Mahler é visto como um dos maiores compositores do período romântico e pós-romântico, responsável por estabelecer uma ponte entre a música do século XIX com a do período moderno. É responsável por suas grandes obras sinfônicas, ciclos de canções, como por exemplo a Canção da Terra. É considerado também um exímio orquestrador, por usar combinações de instrumentos e timbres que pudessem expressar suas intenções de forma extremamente criativa, original e profunda. Suas obras são geralmente extensas e com uma orquestração variada e numerosa. Mahler procura romper os limites da tonalidade, e muitas de suas obras alongam trechos que parecem não estar em tom algum. Porém, Mahler nunca aderiu ao dodecafonismo. Outra característica marcante de sua música é um certo caráter sombrio, algumas vezes ligado ao funesto. É de fato um decadente, e talvez essa sua característica o faz tão atual, em uma época de perdas de valores, de ideais, como é a nossa. Ele também usa temas e ritmos populares, às vezes de forma intencionalmente rústica, sem tentar minimamente nenhum tipo de sofisticação. Vale a pena agora olhar um pouco para fora da Europa, mais precisamente para a América Latina, onde muito mais do que na América do Norte se desenvolveu uma produção musical riquíssima. Se na Argentina precisamos esperar o século XX para ter grandes figuras como Ginastera ou Piazzolla, no Brasil a música sempre foi extremamente presente com uma continuidade e qualidade impressionante. Dos compositores de música sacra dos séculos XVIII e XIX, se passou a importantes expoentes românticos, como o maior compositor de ópera que o país já teve, por exemplo, Carlos Gomes, que foi aluno na Itália, apreciado por Verdi. Outros compositores importantes, todos vindo de anos de estudo da Europa, foram Henrique Oswald, Leopoldo Miguel e outros. Mas é com Heitor Villa-Lobos e a transição estilística e conceitual do movimento modernista que a música adquire um caráter profundamente nacional. Assim, em Villa-Lobos, em Camargo Guarnieri, em Cláudio Santoro e muitos outros, o popular se encontra com a sofisticação compositiva. Existe nessa época um poliestilismo extremamente rico que eu acho absolutamente fascinante. Em quase todos esses compositores temos elementos claramente influenciados pela música europeia, especialmente pela música impressionista. Existem elementos da experiência dodecafônica. E existem também as obsessões rítmicas de Stravinsky, sem esquecer um último elemento, talvez um dos mais fascinantes, o elemento orgulhosamente popular. Por isso, dizer fascinante, como falei há pouco, é quase diminuir a importância desse caminho musical que aconteceu no Brasil. Escutem, por exemplo, essas duas peças de Cláudio Santoro. Cláudio Santoro, que no ano passado teria festejado 100 anos de vida. Não poderiam ser mais diferentes essas duas obras, e ainda assim, quem as escreveu é a mesma pessoa. E agora, Villa-Lobos, em uma de suas numerosas homenagens ao gênio bachiano. Ele sempre foi, ao longo da vida toda, um admirador profundo da arte de Johann Sebastian Bach.
e, em sua homenagem, escreveu As Bachianas Brasileiras, obras em que as estruturas barrocas convivem com os sabores, as cores, a natureza do Brasil. Aqui vai um trechinho do prelúdio das Bachianas Brasileiras número 4. Ao mesmo tempo que o modernismo, de um lado, favorecia uma atividade teatral, musical, literária extremamente rica, no campo popular, o Brasil oferecia ao mundo uma produção extraordinária. E, aliás, é graças a compositores como Villa ou como Piazzolla na Argentina que começamos finalmente a perceber que a diferenciação entre gêneros musicais não faz algum sentido. A única verdadeira diferença entre música boa e música ruim. Assim, para homenagear a maravilhosa música brasileira, vou tocar aqui um arranjo para violino solo de Brejeiro, de Ernesto Nazaré. O arranjo foi feito pelo amigo Rinaldo Zamay. Esse foi Brejeiro, de Ernesto Nazaré, em arranjo de Rinaldo Zamay. Muito bem, chegamos quase ao fim dessa viagem
ao longo de 4 encontros. Uma viagem, obviamente, incompleta, mas que, focalizando alguns personagens da história da música, tentou mostrar o percurso ao longo dos séculos dessa arte tão sublime. O que temos hoje? Ao contrário de muitos, eu acho que temos no mundo um panorama muito rico e muito variado. Temos grandes representantes de praticamente todas as correntes compositivas. E aqui no Brasil são inúmeros os compositores valiosos e importantes. Alguns nomes, só a título pessoal, que vocês poderão pesquisar. André Mermari, Caio Facó, João Guilherme Hipper, Leonardo Martinelli, são só alguns pelos quais tenho profunda admiração e dos quais toquei muita de suas obras. Assim que agradeço por ter me acompanhado até aqui e envio um abraço a todos vocês.